Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos dando sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020, para a revista da CPAD de Jovens. Estamos falando a respeito dos bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Já falamos de vários personagens e hoje vamos falar de uma mulher extraordinária que a sua vida, a sua luta, a sua vitória nos ensina de forma gloriosa. E eu estou convicto de que você será ricamente abençoado por esta reflexão de hoje. Eu quero deixar já aqui o card com todas as lições anteriormente aqui publicadas para este quarto trimestre de 2020, com todas as lições de jovens. Temos tido um ótimo feedback para este conteúdo e eu quero já agradecer a todos aqueles que têm comentado, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm nos abençoado de forma direta ou indireta, que o Senhor possa retribuir consoante a sua boa vontade e que você possa ser ricamente abençoado por Ele. Eu gostaria de fazer uma oração e a partir desta oração nós iremos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Aperte o cinto, fique em comunhão, fique ligado e vamos então fazer esta oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Pedimos que neste momento o Senhor possa visitar a cada um dos Teus filhos que ascenderão a este conteúdo e que eles possam ser ricamente abençoados por esta palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui no nosso portal bíblico, faça isso agora, se inscreva, comente, deixe o seu like abençoado, ative o sino das notificações e eu estou certo de que você tem liberdade para compartilhar o link deste canal, o link desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Você também que me ouve pelo podcast, nós estamos usando também uma ferramenta da Anchor para também publicar este mesmo conteúdo também no nosso podcast. Você também seja abençoado. Vamos então fazer as leituras do nosso assunto de hoje e eu quero apresentar a você o nosso texto do dia. E o texto está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, que diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E a nossa síntese diz: a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. E a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. Se você não possui uma Bíblia física, então acompanhe na tela do seu notebook, do seu smartphone. Você que nos ouve pelo podcast, esteja atento a este texto da palavra de Deus. E o texto sagrado nos diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele.
porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Este então é o texto, ou estes são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Então você já percebeu que a nossa temática de hoje é a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. E eu quero que você faça um adendo na sua revista física, e esta lição será ministrada em todas as Assembleias de Deus no Brasil. Claro, as igrejas que fazem uso da revista da CPAD, no próximo domingo, dia 22 de novembro de 2020, quarto trimestre das lições da classe de jovens, os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Pastor comentarista, pastor Alexandre Coelho. Veja, nós estamos diante de uma das personagens que o escritor sagrado sequer nos apresenta o nome desta mulher, mas a sua relevância no aspecto fé, a sua relevância no que tange a hospitalidade e a empatia, a torna uma mulher extremamente importante no contexto do Antigo Testamento, na época do profeta Eliseu, e é por esta razão que o Espírito Santo inspira o autor sagrado a narrar a história desta mulher. E eu estou convicto que, sendo assim, o Espírito Santo, aquele que inspirou tal narrativa, esta história, então, ela é extremamente relevante e ela, de fato, irá nos ensinar de forma maravilhosa a respeito do caráter desta mulher de Sunem. Como todas as lições anteriores, nós temos alguns objetivos que devemos alcançar ao final desta nossa reflexão. E o primeiro objetivo busca conhecer a respeito da mulher que vivia em Sunem. O segundo objetivo, mostrar os milagres e adversidades enfrentados por esta mulher. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da ação de Deus na vida da mulher sunamita. E nesta lição é extremamente importante compreender que nós temos diante de nós um exemplo de vida extraordinário encontrado nesta mulher de Sunem. Essa mulher tinha uma boa condição social, a Bíblia apresenta-a como uma mulher importante, em algumas versões uma mulher abastada, uma mulher rica, e mesmo tendo esta condição social, utilizou então os seus bens, os seus recursos para abençoar o profeta Eliseu, o servo de Deus. Ela se destaca então na história de Israel por sua hospitalidade, pela sua bondade, pela sua empatia, ao construir então um quarto para a hospedagem do profeta Eliseu. O profeta, agora cheio de gratidão, deseja retribuir esta boa vontade de alguma forma, e agora ele vai profetizar a esta mulher que, a partir daquele momento, em um tempo determinado, aquela mulher que possivelmente era uma mulher estéril, iria dar à luz ao seu filho. A palavra do profeta, como nós temos a comprovação, e os profetas bíblicos, muito se difere dos profetas atuais. Os profetas que profetizaram no contexto bíblico têm suas palavras cumpridas por Deus, e aqui na vida do profeta Eliseu não será diferente. Mas mesmo ela agora dando à luz
a este filho tão querido, tão desejado, ela também vai ter em seus próprios braços a vida desta criança sendo expirando em seus braços, mas em mais uma demonstração de fé e também em mais uma demonstração de bondade divina, o profeta Eliseu vai orar ao Senhor e aquela criança profetizada, aquela bênção na vida desta mulher de Sunem, deste casal de Sunem, porque a Bíblia também menciona que esta era uma mulher casada, então esta criança agora tornará a vida. Que coisa gloriosa! E nesta lição, então, nós temos pelo menos 3 episódios chaves na vida desta mulher. E eu gostaria que você olhasse agora para a tela do seu notebook, do seu smartphone. Você que nos ouve pelo podcast, ouça então estes 3 pontos que nós apresentamos aqui a respeito da sunamita. O primeiro, Deus abençoou essa mulher fiel, dando-lhe um filho. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos 8 ao versículo 17. O segundo ponto, Deus a submeteu a uma prova severa quando permitiu que esse filho lhe fosse tirado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 18 ao versículo 21. E o terceiro ponto, Deus restaurou a vida do filho quando ela se manteve firme na promessa que lhe fizera. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 22 ao versículo 37. E você que tem a revista física em mãos, esta última referência está mencionada de forma equivocada na sua revista, porque lá consta primeiro livro dos Reis e nós já apresentamos estas verdades inseridas no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 22 e o versículo 37. Faça esse ajuste e você terá a referência correta. Dentre os 3 pontos específicos que iremos avaliar a partir de agora, o primeiro fala a respeito da mulher que vivia em Sunem. Por essa razão, nós a chamamos de sunamita. O segundo, o milagre e também a adversidade. E o terceiro ponto, a ação de Deus na vida da mulher sunamita. O contexto, então, que esta mulher está inserida, nós devemos apresentar a partir de agora. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galiléia e ao norte de Samaria. Levando em conta que essa localidade era próxima a Jezreel, pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que antecederam o ministério do profeta Eliseu, e que este evento provavelmente acontece no tempo em que Jorão, filho de Acabe, está agora governando em Samaria. É provável que Sunem fosse um lugar que tivesse espaço para a permanência de grandes grupos de pessoas, pois no reinado de Saul, o primeiro monarca de Israel, após a morte de Samuel, os filisteus se acampam justamente em Sunem para atacar os hebreus naquela que seria a última e fatídica guerra que Saul iria participar antes de se matar. No aspecto religioso, poucos anos antes do ministério de Eliseu, e nós sabemos muito bem que Eliseu vai suceder o ministério profético e poderoso ministério, diga-se de passagem, do profeta Elias. E antes, Acabe era quem governava em Israel, o reino do norte, e implanta juntamente com sua esposa Jezabel a adoração a Baal. Os embates entre Elias contra o rei Acabe, ou contra os pecados cometidos pelo rei Acabe e por Jezabel, sua mulher, mostram a supremacia de Deus, ou do Deus verdadeiro, sobre os que se diziam deuses. Este, então, é o contexto moral, é o contexto
político, é o contexto religioso na qual a nação de Israel, nação do norte, está submetida. E é nesse contexto, então, que a Bíblia começa-nos a narrar a história daquela que conhecemos como a mulher sunamita. Uma mulher, então, com recursos e também atitudes acolhedoras. A Bíblia diz que a sunamita era uma mulher que possuía recursos financeiros. Quando nós lemos na Almeida Revista e Corrigida, e como também lemos na Nova Versão Internacional, a expressão ali que sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. E a NVI diz que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Pelo texto sagrado, então, entendemos que além desta mulher, além de que ela fosse uma mulher abastada, ela era uma mulher importante, a sunamita, ela era também uma mulher sensível para com o cuidado para com as pessoas, ou seja, ela exercia aquilo que anda em falta na vida de muitas pessoas, o sentido de empatia, e ela se comporta dessa forma em relação ao profeta Eliseu. Não há registro de que naquela localidade havia estalagens, hotéis para que um viajante pudesse ali se hospedar, se alimentar e também encontrar um repouso para que pudesse descansar. Eliseu, como profeta, deveria percorrer diversos lugares e nós sabemos muito bem que o ministério do profeta Eliseu era um ministério tal qual o profeta Elias, um ministério totalmente ativo, e este profeta, por certo, muito peregrina pelas terras de Israel. E ela agora, percebendo este profeta, ela entendendo que este homem poderia estar cansado em alguns momentos de suas trajetórias, ela vai criar um ambiente e nós vamos perceber o que esta mulher estava de fato criando quando ela vai construir um quarto. E não apenas construir um quarto, mas também mobiliar este quarto. Ali vai ter uma cama, ali terá uma mesa, ali haverá uma cadeira, ali haverá um candeeiro. Não era só um ambiente para descansar, ali tinha um quarto todo preparado para como se fossem as melhores estalagens daquele tempo. Eliseu teve tempo para comer e usufruir da hospitalidade daquela casa, daquele lar. E apenas em caráter de informação, esta mulher era casada. Eu acho importante você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, você, jovem que está ligadinho aí nas reflexões bíblicas, leitores apaixonados da palavra de Deus, que eu sei que você não pode ignorar o fato de que esta mulher era uma mulher casada. A expressão, quando ela deseja construir aquele quarto, ela diz e ela apresenta este caso, esta situação, ou este desejo ao seu marido. É importantíssimo salientar, haja vista que esse detalhe sempre fica esquecido e na mente de alguns desavisados, alguns interesses espúrios podem até mesmo surgir, quando na verdade em nenhum momento eles estavam em voga. É extremamente importante que você pontue então que esta era uma mulher casada, uma mulher bem casada, mas que tinha os seus olhos espirituais abertos para aquilo que é espiritual, de modo a entender e a compreender a respeito de Eliseu e dar testemunho a respeito deste profeta tão importante do contexto veterotestamentário. Então veja, isso nos mostra que é necessário ter espiritualidade também para fazer vínculos de amizades e que estas amizades possam agradar a Deus. E sucedeu que todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ali, a casa daquela mulher sunamita, ele se dirigia a se alimentar, a comer pão, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo
8. Um santo homem de Deus. Não é possível saber se a mulher sunamita conhecia previamente o profeta Eliseu e a importância desse profeta no contexto do reino do norte, ou mesmo se ele sabia que Eliseu era até mesmo o sucessor do profeta Elias, mas ela reconheceu nele um homem de Deus, mas mais ainda, além de ser um homem de Deus, ela dá testemunho de que este é um santo homem de Deus. Ela diz ao seu esposo: eu tenho percebido que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Que coisa gloriosa! Primeiro deve ser avaliado aqui o caráter de Eliseu. Como que as pessoas que estão do lado de fora percebem esta graça, esta unção, de modo a fazer esta afirmação: ali vai um homem de Deus. De alguma forma, de alguma maneira, a santidade de Deus na vida do profeta Eliseu havia sido demonstrada, havia sido expressada. Certo pensador disse em certa ocasião que nós temos que pregar em todo tempo e, se caso então se fizer necessário, devemos usar a nossa voz. E aqui fica evidente esta verdade na vida do profeta Eliseu. Aquilo que se testemunha a respeito dele através da mulher sunamita, nós entendemos que não havia nenhum tipo de relação interpessoal antes deste primeiro contato, agora apresentado à luz do contexto do segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 9. Então, de alguma forma, este caráter ilibado, esta vida irrepreensível, esta graça, esta unção, esta santidade é expressa e é patente aos olhos daquela mulher sunamita. E acredite, isso faz toda a diferença. E a pergunta que deve ser feita, e talvez uma brecha precisa ser aberta neste momento, nesse tempo, para que também façamos esta reflexão em classe. Faça esta reflexão, por gentileza, na sua classe da Escola Bíblica Dominical, né? Isso ainda faz diferença? Esta santidade sendo expressa de forma natural ainda faz diferença? Qual o testemunho dado a nosso respeito por aqueles que nos observam? Eliseu era um santo homem de Deus à luz da ótica da mulher sunamita. Davi, temos visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Davi também tinham pessoas que davam testemunho a respeito dele e do seu caráter. Aqui em voga está o profeta Eliseu. E como estão nos avaliando? À luz da Bíblia nós encontramos o patriarca de Uz, o patriarca chamado Jó, que o próprio Deus dá testemunho a respeito dele, dizendo que ele é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Que coisa gloriosa! E esta precisa ser uma observação, e eu diria, melhor dizendo, uma preocupação na nossa vida cristã neste século 21. Eliseu, pelo relato, somente comia pão na casa daquela mulher. Ele estava agora estabelecido todas as vezes que, passando por Sunem, ele era recebido e ele hospedava naquele quarto que fora construído unicamente para atender às demandas do profeta Eliseu. Ao que parece, a santidade vista no profeta está mais associada ao jeito com que mantinha sua postura, e a verdadeira santidade é vista no convívio diário com o próximo. É aquilo que, como indivíduo, nós produzimos aquilo que o Espírito Santo produz. Embora os dons espirituais sejam extremamente importantes e relevantíssimos para o contexto igreja, mas eu ouso dizer que o fruto do Espírito ainda é algo superior. É nós termos esta habilidade de evidenciar na nossa vida prática aquilo que o Espírito Santo produz. Eis aí o nosso desafio de vida cristã, evidenciar aquilo que o Espírito Santo produz, porque evidenciar aquilo que a carne produz é muito mais fácil, não há nenhum desafio nisso.
o desafio está justamente em nos apresentar como o Espírito Santo se apresenta em nós. O segundo ponto, milagre e adversidade. Incômodo para o profeta. Estendendo sua prática de hospitalidade, a mulher sunamita e seu esposo agora irão construir um cômodo, e não apenas um quarto, como eu já disse, como também mobiliar todo aquele quarto para atender às necessidades do profeta Eliseu. Ponhamos uma cama, ponhamos uma mesa, coloquemos uma cadeira, coloquemos também um candeeiro. Isso você lê no segundo livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 10. E ali naquele quarto aconchegante, o profeta poderia então descansar de suas longas jornadas em território de Israel. As decisões que eram tomadas dentro daquele lar, daquela mulher em Sunem, nós entendemos que eram decisões tomadas em conjunto, porque veja, quando eles estão dialogando a respeito desta necessidade de construir este quarto para o profeta, a expressão ali é façamos-lhes, pois um pequeno quarto junto ao muro, ou seja, não estava vinculada à casa desta mulher e do seu esposo, mas junto ao muro que, por certo, fazia a divisa de sua casa com as demais propriedades. E o verbo aqui está conjugado de forma plural, está pluralizado. Não era uma decisão tomada por esta mulher sem o consentimento do esposo, tampouco vice-versa. Aqui mostra que havia diálogo dentro desta casa, e nós aprendemos aqui, e isso também é extremamente importante, há de se haver diálogo dentro das casas, dentro dos relacionamentos, dentro das uniões matrimoniais. Há de se ter este diálogo, as decisões no lar devem ser tratadas a partir de um diálogo. Então, quando há este diálogo no lar, as ações são tomadas de forma consensual. Um quarto foi construído servindo de refúgio ao homem de Deus. Tal atitude não foi tão nobre que Eliseu deseja agora retribuir este favor tão grande que aquela mulher havia feito por ele, e ele começa a avaliar a vida daquela mulher buscando um meio de poder também supri-la e retribuir então de alguma forma. O segundo ponto fala de uma casa que tem tudo, mas não tem filhos. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuição. Mas você pode se perguntar, mas ela não era uma mulher rica? Ela não era uma mulher importante? Sim, a Bíblia diz que ela era uma mulher importante, uma mulher rica, e por certo não tem falta de nada. E eu lhe pergunto, será mesmo? Será que não havia falta de nada? O homem de Deus, o profeta Eliseu, pergunta a ela se havia algum favor que gostaria de receber do rei ou do general do exército de Israel. E aqui uma clara demonstração dada pelo profeta Eliseu, como ele era respeitado pelos reis e como também teria acesso a eles facilmente. Sendo abastada, sendo uma mulher rica, a mulher então entende que não precisava de nada da parte do profeta. Ela não o acolheu esperando receber bênção alguma. E eu quero repetir esta frase, que ela é talvez o ponto central desta reflexão. Ela não acolheu o profeta Eliseu esperando receber bênção alguma. Veja, esse fazer despretensioso é algo maravilhoso, é rico, é extraordinário. Fazer sem esperar algo em troca. Que esse sentimento tão maravilhoso brote em nossos corações e sejamos então movidos por esse desejo tão nobre. Então, tanto que quando ela é questionada por Eliseu sobre que tipo de benefício que gostaria de receber, respondeu simplesmente que habitava no meio do seu povo, uma expressão
né, cultural, uma expressão que nada mais significa que eu estou no meio da minha família, eu estou no seio da minha família, estou diante daqueles que me dão suporte, daqueles que provêm as minhas necessidades, e eu então não tenho falta de nada. Mas uma coisa é interessante, que no lar da mulher de Sunem, desta mulher sunamita, não havia filhos. E como uma família pode não ter falta de nada se esta família não possui filhos? Eu lhes pergunto mais uma vez, como uma família pode não ter falta de nada se essa família não possui filhos? Filhos é uma bênção, e naquela cultura eu duvido que havia uma única mulher ali que não tivesse esse desejo ardente em seu coração de se tornar uma mãe. E isso me traz grande constrangimento, e eu não quero que você fique chateado com isso que eu vou dizer, mas muitas famílias estão plenamente satisfeitas cuidando dos seus pets como se fossem seus próprios filhos. Eu creio que neste século XXI há uma inversão em alguns valores no que tange família que precisam urgentemente serem reparados. Então veja, Geazi, que era o moço, o assistente, aquele que derramava água nas mãos do profeta Eliseu, ele vai perceber, ele vai ter esta percepção de que aquela mulher de fato tinha tudo, mas mesmo uma mulher que aparentemente tinha tudo, lhe faltava algo tão fundamental. Você que é mãe e está acendendo a este conteúdo, deixe aí no comentário, deixe aí nesses comentários aquilo que você entende pelo aspecto de maternidade e o que a sua vida se tornou após você ter os seus filhos. Eu creio que há um divisor de águas na vida de qualquer mãe e de qualquer pai quando um filho agora é dado por Deus aos nossos cuidados. E principalmente agora sendo avaliado por Geazi, Geazi vai expressar que naquela mulher não tinha filhos. E naquela cultura judaica, os filhos sempre foram vistos como uma herança do Senhor. E o salmista, no Salmos 127, verso 3, diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, nessa perspectiva, aquela casa estava incompleta. Nesta perspectiva, faltava algo extremamente importante no seio da casa daquele homem e daquela mulher de Sunem. Então o profeta vai convidá-la àquele quarto e ela estará ali à porta ouvindo a voz do profeta, que vai liberar uma palavra poderosa da parte de Deus sobre a vida dela, dizendo que ao tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. A surpresa na declaração do profeta Eliseu gera uma expectativa na vida desta mulher, na vida da sunamita. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. É o curioso aqui, essa expressão, ela é extremamente importante, essa expressão, porque a expressão da sunamita, não mintas a tua serva, nos faz entender que a velhice do marido, porque Geazi disse, ela não possui filhos e o seu marido já é um idoso, já está velho, já está em idade avançada. Mas quando ela diz não mintas a tua serva, nos faz entender que a velhice do marido não era o maior problema pelo qual ela não teria filhos. Parece-me esta expressão de uma mulher de fato estéril e que já teria perdido então a esperança de ser mãe, né? Mas tem um detalhezinho extremamente importante e eu quero pontuar para você. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Veja, quando Sara até mesmo riu de forma incrédula, quando ouvia a promessa de que ela seria mãe, e a expressão dada pelo próprio Deus é de que haveria coisa alguma difícil ao Senhor. E esta palavra, ela se aplica à vida da mulher sunamita. Não haveria algo impossível para Deus que não pudesse ser realizado na vida da mulher de Sunem. Então, decorrido o tempo determinado pelo profeta, ela teve um menino, um varão, que trouxe alegria àquela casa de Sunem, que trouxe alegria àquela mãe, aquele pai. A família estava totalmente alegre. Se faltava algo naquela casa, agora não falta mais, não falta nada mais nessa casa. Agora, além de ser uma mulher importante, rica, com um filho nos seus braços, tudo parece ir de vento em polpa até que, de repente, o menino morre. Que coisa terrível, que tristeza paira sobre a casa da mulher sunamita. Que angústia agora inunda o coração daquela mulher que até agora estava radiante, cheio de gozo, de alegrias e de prazeres que os filhos proporcionam aos corações das mães e dos pais. Mas o filho morre. Como em nossos dias a perda de um filho é sempre traumático e para os pais é sempre pior. Então, apesar de não gostarmos de lidar com esta temática, né? Mas a verdade é que na nossa ótica há uma ordem natural em que os mais idosos, então, sempre são removidos da terra primeiro e depois os mais novos. Os pais sempre morrem primeiro e depois, então, os filhos. Então, estes passam para a eternidade. E agora os filhos lamentam e depois, no seu tempo também determinado, os filhos também perecem. Mas quando essa ordem é quebrada, quando essa ordem é rompida, quando ela é invertida, quando há um processo doloroso, então, de sentimento dessa perda, a sunamita vai passar por essa situação. E com um agravante, ela perde o único filho que tem. Pela sua postura de generosidade, recebeu de Deus a oportunidade de ser mãe, desenvolvendo então um amor materno natural para com seu filho. E a Bíblia não diz quantos anos tinha essa criança quando morre, mas fala que ele vive o tempo bastante para crescer, se expressar, deixando essa mulher então desesperada. E crescendo o filho, sucedeu que um dia, indo ao campo junto aos segadores com seu pai, disse ele: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Nós conhecemos este texto. Então disse a um dos seus moços: leve-o para sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e então morreu. Este é o resultado da vida daquele menino, filho da mulher de Sunem. Mas esta mulher tomou uma decisão e ela precisava chegar até o profeta Eliseu, que lamentavelmente não estava agora no seu quarto, junto ao muro, em sua casa, em Sunem, mas o profeta estava no Monte Carmelo e ela precisava chegar até o profeta Eliseu o mais rápido possível. Mas antes de ir ao profeta Eliseu, ela sobe até o quarto preparado pelo profeta. E sobre a cama preparada para o profeta, ela vai deitar o seu filho, agora sem vida, vai fechar a porta e vai sair. E então vai albardar o jumento, vai preparar a sua cavalgadura e irá ao encontro do profeta Eliseu. O terceiro ponto, a ação de Deus na vida da sunamita. Deus não fala nada com o profeta. Veja, este é o primeiro ponto do tópico 3. Deus não fala nada com o profeta Eliseu, mas isso não significa que Deus não irá agir. Nunca pense que se há um silêncio da parte de Deus,
a omissão de Deus, ou que Deus está de braço cruzado, ou alheio, ou como um pensamento deísta, né? O sentido de que Deus ignorou a sua criatura e deixou ao seu bel prazer. Não, pelo contrário. Deus, quando ele está em silêncio, nós cantamos. Ele também está trabalhando. Então veja, um dos pensamentos correntes sobre os profetas era o fato de que Deus falava com eles a todo o momento. Ocorre que isso não vai acontecer neste momento. Deus não irá falar nada a Eliseu, pelo contrário, o próprio profeta declara que o Senhor o havia encobrido daquele assunto, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação para aquela situação em que estava passando acerca da sunamita. Os profetas poderiam receber uma visão e ouvir o próprio Deus falar, mas isso não aconteceu naquele momento, naquela ocasião. E a profecia depende exclusivamente da revelação divina. E sem a revelação, sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que há uma profecia. É extremamente importante pontuar também o aspecto de profecia e mostrar como os profetas bíblicos se comportavam, os sinais que anunciavam que o próprio Deus havia proferido tais palavras e o cumprimento de tais profecias, para tentarmos silenciar muitos daqueles que arrogam para si títulos de profetas, quando na verdade não o são nos dias atuais. O segundo tópico aqui diz: Deus traz o menino de volta. Que coisa gloriosa! Dada a insistência da sunamita em não se afastar, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levanta e a segue, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 30. Então, no desejo de não se afastar do profeta, este então vai até Sunem. Mas veja, esta mulher vai até o Carmelo, até o Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu ali estava. Eliseu, segundo a Bíblia, vai de longe perceber que ela está chegando até o Monte Carmelo e vai enviar Geazi ao encontro daquela mulher. E aqui entra uma das partes mais curiosas do contexto desta trama narrada, deste evento narrado, que é o fato de que Geazi vai fazer 3 perguntas básicas àquela mulher. A primeira pergunta: vai bem contigo? A segunda pergunta: vai bem com o teu marido? E a terceira pergunta: vai bem com o teu filho? E ela firmemente responde para cada uma destas perguntas uma resposta firme, direta: sim, tudo está bem, sim, tudo vai bem. E aqui eu aprendo a respeito de uma fé que ela é quase fora do normal, incomum, uma fé maravilhosa, uma fé gloriosa. Nós vemos na vida da mulher sunamita. O fato dela não murmurar no meio da dor a tornou ainda mais apta a receber o milagre que viria. Anote essa frase, porque ela é fundamental para a compreensão daquilo que está acontecendo com esta mulher. O fato dela não murmurar no momento da dor, no momento da adversidade, a torna ainda mais apta a receber o milagre que viria. E Deus, embora houvesse ocultado tal assunto ao profeta Eliseu, Deus já estava preparando todas as coisas e o desfecho dessa história já estava selado por Deus desde o céu. Então, quando ele chega na casa daquela mulher e ele vai até aquele quarto que havia sido preparado para ele, veja, um menino morto no meu quarto. No quarto que foi preparado para mim, talvez pensou Eliseu, há um menino morto. Na cama que foi preparada para que eu repousasse, está um menino morto, pensou Eliseu. No mesmo ambiente onde a vida havia sido profetizada. Veja, aquele menino foi profetizado naquele quarto.
No mesmo ambiente onde a vida havia sido profetizada, a morte agora estava imperando mais. Alegre o seu coração, porque o meu coração muito se alegrou nesta reflexão. Preparando este conteúdo, o meu coração se regozijou em Cristo, porque a morte estava imperando mais por um pouco ou por um curto espaço de tempo, né? Então, no próprio quarto do profeta, ali estava o menino morto. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia o corpo daquela criança esperando para ser sepultado. Veja, Deus então usa o servo dele, usa o profeta Eliseu para trazer de volta o menino. O menino havia sido profetizado, o menino havia sido dado e não havia uma razão pela qual que Deus não iria completar esta obra e operar este grande milagre na vida daquela mulher. Veja, então ele entra no quarto. Agora Eliseu entra no quarto, fecha a porta. Isso fala de um processo de intimidade. E agora, entre ele e aquela criança, Eliseu se põe a clamar e a orar e a falar com Deus. A Bíblia diz que ele subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a Bíblia diz que a carne do menino aquece. Mas veja, a Bíblia não diz que o menino havia ressuscitado, diz que a carne do menino havia aquecido. Por quê? Porque o calor corporal do profeta Eliseu havia passado para o menino. Ali houve uma transferência de um calor corporal. E se eu posso aqui fazer uma aplicação, e se eu posso aqui espiritualizar este momento, aqui eu entendo que já há uma transferência de graça, de unção, de poder que repousava sobre a vida do profeta Eliseu para a vida daquele menino. Depois ele volta, ou seja, ele desce do quarto, volta, agora vai para a casa da mãe e do pai. E a Bíblia diz que ali naquela casa ele anda de uma parte para outra, ou seja, antes do milagre acontecer de forma plena e decisiva, algo precisou também ser restaurado naquela casa. A Bíblia não nos apresenta o que estava sendo resolvido naquele seio familiar, mas a Bíblia diz que lá estava o profeta Eliseu, né, naquela casa de uma parte para outra, quando agora ele torna a subir ao quarto construído para ele, e ele novamente tornou a subir, se estende sobre o menino. Então o menino, a Bíblia diz, espirra por 7 vezes e o menino abriu os olhos. Que coisa gloriosa estava acontecendo naquela casa. Escute uma coisa, o Senhor falou de forma gloriosa ao meu coração a respeito desta lição. E a lição é que aquela mulher construiu aquele quarto e ela não sabia. Ela não tinha isso em mente, mas ela estava construindo o ambiente em que ela seria ricamente abençoada por Deus. Foi ali que ela recebe a palavra de bênção. Ali ela recebe a garantia de que seria mãe. Ali ela sobe desesperada, agora deixando de ser mãe, porque o seu filho estava morto. Mas novamente ali naquele quarto há a ressurreição manifesta e a glória sendo manifesta na vida daquele menino, por conseguinte, na vida de sua mãe e na vida do seu pai. E o poder operante na vida daquele profeta Eliseu fica evidente aos nossos olhos, e isso é coisa gloriosa. Então, mais uma vez, o ambiente construído por aquela mulher, ainda que ela nem tivesse a percepção disso, foi um ambiente construído para que ela tivesse êxito e recebesse a maior bênção que aquela mulher desejou em toda a sua vida. Por certo, não eram os bens terrenos, os bens materiais, a riqueza no que tange a vida natural, mas ter um filho no seu regaço e poder ver este filho crescendo e o legado
para a posteridade através daquele filho. Isso é algo maravilhoso e extraordinário. O terceiro ponto, agora nós vamos ver o aspecto de proteção que o próprio Deus revela na adversidade em relação àquela mulher. Em um outro momento, o profeta Eliseu vai advertir a mulher sunamita. Veja que um grande vínculo foi criado entre o profeta Eliseu e a casa e a família desta mulher sunamita. Né? Então, o profeta a adverte para que ela se retirasse de Israel e fosse peregrinar em outras terras, porque haveriam 7 anos de fome nas terras de Israel, segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1. A generosidade com que esta mulher aplica a Eliseu demonstra para com o profeta, a generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou na forma de uma advertência divina que preservaria a vida da sua família. Ela teria, por certo, que abandonar aquelas terras, suas posses, e retornar quando houvesse bonança naquela região. E ao fim de 7 anos, ela retorna, e quando ela vai se dirigir ao rei, provavelmente aqui o rei Jorão, que estava com ele em sua presença, Geazi, mostrando a este rei todos os feitos que Eliseu havia feito, e inclusive como o filho desta sunamita havia retornado à vida, quando esta mulher entra em cena reivindicando as suas terras, a sua herança, e imediatamente Geazi apresenta esta mulher como a mulher que fora alvo da graça de Deus através do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que o rei mandou então restituir todas as suas terras, tudo que essas terras haviam produzido durante aquele tempo, desde o dia em que ela havia deixado as terras de Sunem até aquele momento. Sabe qual foi o resultado na vida desta mulher? Justamente a atitude generosa daquela mulher também mostrou-se um Deus generoso, maravilhoso e abençoador em favor da vida daquela mulher. Nós aprendemos que a sunamita nos mostra que não podemos, que até mesmo podemos, melhor dizendo, usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outros. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações, por adversidades, mas Ele sempre terá uma solução. Deus sempre terá uma solução. Você crê nisso? Você crê nisso? Hoje nós aprendemos a respeito de uma grande mulher, uma mulher importante, que embora tendo tudo, lhe faltava um filho. E este filho aparentemente lhe foi tirado por um curto espaço de tempo e logo lhe foi restituído. Que coisa gloriosa! Esta mulher é um personagem que nos inspira. E se você ficou até aqui, eu quero agradecer a você pela sua audiência. Você que está nos ouvindo pelo podcast, também agradeço você pela sua paciência e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Então não saia sem se inscrever neste canal, não saia sem deixar aquele like abençoado, sem deixar o seu comentário, ative o sino das notificações, abençoe quem você ama, nos ajude a disseminar esta semente boa, essa semente do bem, e que possamos crescer aqui no YouTube e a palavra também sendo aplicada aos corações. Senhor, eu suplico que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que ficaram até este momento, que eles sejam edificados para a glória do teu nome. Assim nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.